E o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República analisar o recurso da defesa do general Walter Braga Neto, que pede a revogação da prisão preventiva do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. Braga Neto é réu na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Na semana passada, Moraes negou outro pedido de liberdade provisória feito pela defesa do militar, alegando uma possível interferência do general nas investigações. A expectativa é de que o ministro do Supremo deve conceder a liberdade provisória de Braga Neto somente depois de a corte concluir a série de depoimentos das testemunhas dos réus no inquérito na próxima semana. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta, Ana, no jet lag. Chegou hoje, a gente conversou mais cedo, no meio da tarde, estava chegando, acho que só deu tempo de tomar um banho, fazer uma caneca grande de café, né, Ana? E chegar para o Sem Filtro, mas que bom que deu certo, seja bem-vinda de volta, Ana. A gente traz essa informação, então, que agora está na mesa do PGR Paulo Gonet, 5 dias para se manifestar sobre mais esse pedido, né, para revogar a prisão do general Walter Braga Neto. Lembrando que ele segue preso desde dezembro do ano passado, Ana. Boa noite. Boa noite, Paula. Olha, uma pessoa que está aqui presente, não vou contar quem foi, não, vocês vão lembrar, disse: não contem para ninguém que a gente adora o que a gente faz. Foi o mestre Alexandre Garcia que disse isso. Então a gente chega correndo, toma um banho, faz uma caneca de café, imagina. Não poderia deixar de estar aqui com você, Paula. Boa noite, Pioto. Mestre Alexandre Garcia, meu mestre Augusto, e essa audiência maravilhosa fechando a semana com a gente. Paula, o que acontece é que todos os dias nós só atualizamos o que acontece lá nos julgamentos, porque o desfecho, todos nós já sabemos. Nós sabemos, eles sabem, a imprensa sabe, nós já sabemos o desfecho. Tudo isso aí é um mise-en-scène, é um circo, né? Como a gente costumava chamar a própria CPI da Covid, porque a gente sabia o que, de fato, aquela CPI queria. Queria pegar o Bolsonaro, queria incriminar o Bolsonaro, queria exatamente frear o caminho dele para uma possível reeleição, diminuir o capital político. Deu tudo errado, porque o capital político do presidente Bolsonaro só aumenta. Todos os dias você vai nas redes sociais, por onde ele passa, ele carrega uma multidão de gente. Eduardo Bolsonaro, o filho, respeitadíssimo aqui fora, fez o que fez. Hoje todo mundo, até a velha e carcomida imprensa, hoje parte do consórcio, né? STF barra executivo barra imprensa barra TSE em ano eleitoral, agora já está prestando atenção em todo o trabalho que o Eduardo desempenhou aqui nos Estados Unidos. Então, Paula, nós já sabemos o desfecho. Agora, vocês estavam falando que tinha que ser juiz de carreira ali. Aqui nos Estados Unidos, são juízes. Por quê? Quando chega na sabatina do Senado, a nossa é um chá das 5, aqui nos Estados Unidos, os juízes de instâncias inferiores, eles são interrogados, eles são sabatinados exatamente em relação às decisões que eles tomaram como juízes. Por que o senhor, aqui nesse caso, decidiu isso? Por que nesse caso a senhora preferiu isso e não prestou atenção no artigo tal da Constituição? É tudo em cima do caminho jurídico dos juízes. No Brasil, nós temos um juiz, né, de carreira, o ministro Fux, se eu não me engano, acho que é só ele, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, e os outros advogados, enfim, mas basicamente ativistas, né, agentes políticos. Então, Moraes dá prazo para a PGR analisar, são só notícias que nós só estamos atualizando o nosso espectador, porque a gente sabe que tudo isso, esse julgamento já foi decidido.
Ana, além do Luiz Fux, tem o Flávio Dino, que foi juiz federal, mas com uma forte, claro, atuação política de longa data. Posterior à magistratura dele, ou seja, é um político, né? Que foi juiz, mas já a verve é política, né? Aproveitando, Piotr, já para a gente comentar aí esse recurso de Braga Neto, que vai para o 6º mês preso. Vale lembrar, a expectativa da defesa é que com o encerramento das oitivas dos depoimentos na próxima semana, o PGR e também o ministro Alexandre de Moraes conceda, né, a liberdade provisória do general Braga Neto. A questão é, por que ele está preso mesmo se o inquérito já foi encerrado? Ah, não, mas eu tenho que ouvir todas as testemunhas. Mas qual o perigo que ele oferece? Prisão preventiva são em 2 situações, né? Se ele tiver realmente capacidade de interferir na investigação, que já acabou, porque agora está ouvindo testemunhas. E como a testemunha se compromete a falar a verdade, obviamente pode responder pelo que ela disse ali, então eu tenho que confiar no sistema. Saber o que diz a minuta do golpe. Exatamente. E a outra coisa, se ele oferece risco. Qual o risco que ele oferece? Primeiro que está ali, né? A questão é por que tanto tempo preso? De novo, não era disso que o Gilmar Mendes reclamava de Curitiba? As prisões alongadas, preventivas alongadas. Temos um encontro marcado com as prisões alongadas. Exatamente. E cadê o ministro Gilmar Mendes agora? É esse tipo de coisa. Imagina se a Ana vai lá e traduz, né? Isso que a gente mostra o Alexandre falando num painel ali, como o Augusto mencionou, num debate, alguma coisa ali, e mostra o Alexandre interpelando o Mauro Cid. Imagina se eu mostro o Alê ser o juiz da Suprema Corte Brasileira. Vocês não chamam de Supremo Tribunal aqui, então vocês a Suprema Corte Brasileira, imagina um juiz fazendo isso. Esse é o tipo de coisa que parece que a ficha não caiu do Supremo. Não vai enganar mais ninguém, porque está tudo claro. Eu não vou diminuir nada o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, mas tudo que os Estados Unidos estão vendo agora está tudo público. Olha aí, esse vídeo é público. A interpelação ao Mauro Cid da forma agressiva é pública, a gente viu, é um vídeo que está aí na internet. E está achando que os americanos não estão enxergando isso? Porque, óbvio, quando eles vão levantar... Oi, pois não, Ana? Foi um dos vídeos que mais rodaram aqui para os americanos, foi exatamente esse do Mauro Cid, quando o Alexandre de Moraes ameaça prender o pai, a esposa e a filha, né? A filha também. O vídeo no qual os americanos sabem desse vídeo. Da delação premiada. Que o desmente quando ele vai explicar o sistema acusatório implementado na Constituição de 1988. Quer dizer... E ele elogia essa mudança, ele elogia Exatamente. O sistema que ele desmontou. Ele fala que foi uma escolha feliz da Constituição, na verdade do Constituinte, mas imagina como é que esse é um juiz que está julgando agora o que o Supremo deve considerar, digamos, o estado da arte da justiça brasileira, a tentativa de golpe. Mas é esse o juiz que está conduzindo tudo. Não bastassem todos os outros frutos envenenados de uma árvore que só cresce. E aí, de novo, ninguém mais se incomoda com isso. Essa imprensa que fez vistas grossas... Alexandre, me permita aqui, o Alexandre tem um artigo sobre isso na revista essa semana, e eu preciso citar, eu até enviei uma mensagem a ele antes. Essa imprensa, enquanto ela não falar erramos, e erramos porque fomos omissos, porque não entendemos o absurdo o qual estávamos apoiando, não vai ganhar credibilidade de volta nunca mais. Não é esse o primor, eu aprendi isso na faculdade, me permitam aqui, em 1992 ou 91, no primeiro ou no segundo ano, o professor falou assim: imprensa é comprometida com acerto, se errar, assume o erro e corrige. Quer dizer, eles acham que eles fizeram certo, a escolha certa? Não é. Esse julgamento, o inquérito todo aí do fim do mundo, está todo certo. Não, eu tive a reclamação dura, técnica, de um ministro do tamanho de Marco Aurélio Mello reclamando durante todo o tempo, de dentro do Supremo. Coisa que o Augusto reclama com muita frequência aqui, porque os outros ministros não se manifestam sobre os abusos e arbitrariedades e todas as ilegalidades cometidas. Lá nós tivemos isso. Mas boa parte da imprensa fez vista grossa para aquilo. Então, quer dizer, faz um erramos agora. Diz, erramos, julgamos tudo errado. Porque se sentir surpreso agora com os absurdos que nós estamos vendo, sem dizer, olha o que eu fiz no verão passado, desculpa, aí também não dá. De novo, o erro mais crasso, e de novo eu vou me referir aos meus professores na faculdade de jornalismo, o erro mais crasso é você subestimar a inteligência do seu leitor, espectador, ouvinte, seja lá ele quem for. Vai dar errado.
Aliás, só deu errado até hoje.